no início, eu negligenciei muito a capacidade que um empreendedor ruim tem de estragar um bom negócio num bom mercado. Como escolher o seu sócio, como continuar com o seu sócio e quais são os acordos que você precisa fazer com ele antes, durante e depois. Cara, se você colocar o seu coração e não olhar pro lado do outro, se você fizer a sua parte, cara, você vai sair de alma limpa, você vai sair de consciência tranquila. E na nossa jornada, a gente já participou de negócios ruins com sócios bons e já participamos de negócios bons com sócios ruins, né? Os CPFs precisam evoluir junto com o CNPJ. Os CPFs, eles são maiores que o CNPJ. E se eles não evoluírem, eles não fazem com que o CNPJ cresça. É a junção de algo muito ilógico, muito único. É um modelo improvável com pessoas muito únicas convivendo em harmonia. O fato de ser tão improvável que aconteça é que faz com que realmente o desafio me deixe com frio na barriga. Fala garimpeira, fala garimpeiro, mais uma vez uma honra, mais um episódio do nosso Garimpeiros Cast, o podcast da Ruby Ventures. Dessa vez num formato novo, né, num formato diferente. A gente está testando várias possibilidades, entendendo, né, quem são os nossos convidados, trazendo gente muito interessante aqui e também escolhendo temas que a gente gosta muito de falar sobre para poder discutir. Hoje eu estou aqui com o meu grande amigo, meu parceiro, meu sócio, meu mentor societário para falar sobre um tema que tem tudo a ver, que é sociedade, né? Como fazer, como escolher um sócio. Então seja bem-vindo, Diego. E aí? Fala, garimpeiras, garimpeiros. Muito obrigado, Mateusão. Bom, vamos falar um tema importantíssimo, né? Que muitas vezes, quando não bem escolhido, é um problema grande dentro da organização, que é como escolher o seu sócio, como continuar com o seu sócio e quais são os acordos que você precisa fazer com ele antes, durante e depois na sociedade. E o depois é uma jornada quase, assim, né? É igual o casamento. Ninguém começa uma sociedade pensando em terminar, né? A gente não começa um casamento pensando em terminar, mas pode ser que aconteça. A gente sabe que é cada vez mais comum, assim como nos casamentos, né? Também acho que a gente pode explorar um pouquinho o antes, o durante e o depois também. Perfeito. Mateusão, é interessante porque na nossa jornada a gente já participou de negócios ruins com sócios bons e já participamos de negócios bons com sócios ruins, né? E aí, ruins dentro da nossa cultura. Não quer dizer que a pessoa é ruim, mas a cultura não está alinhada. E a gente já teve experiências muito negativas, experiências muito positivas. Hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso. Sim. Ô, Diego, eu queria começar fazendo uma pergunta. Diga aí. Você, obviamente, né, acho que dentro desse contexto societário, até por histórico de estrada empreendedora e também em quantidade, né, em número de situações em que você esteve exposto, né, a escolhas societárias, você tem muitos sócios, não sei se você sabe quantos são hoje ainda, mas se souber e puder falar, acho que era legal ter pelo menos um range, né, tipo, igual eu gosto de perguntar, é mais de 50? É mais de 30? Quando eu quero descobrir algo, eu faço a pergunta assim, né? Se você souber contar pra gente um pouquinho mais sobre o início dessa jornada, assim, de quando você começou seu sócio, quando você começou a sua primeira sociedade, sua primeira empresa, seu primeiro CNPJ, já foi com um sócio. Quem foi esse sócio? Como foi ali esse movimento no início da sua jornada, né? Acho que isso, começar pelo começo, explorar um pouquinho disso daí. Legal. Bom, a gente tem que separar o que é o tópico da realidade, né? Então, quando a gente pensa em empreender e montar uma empresa e trazer alguém para a sociedade, tudo que está no papel a gente consegue escrever e o papel aceita tudo, né? A planilha de Excel aceita tudo. Mas no decorrer, você começa a entender que existem algumas dificuldades e que se você não ficar atento nessas dificuldades, nesses desafios que você tem ali, você acaba se perdendo no meio do caminho. Então, na sociedade, Mateusão, tem duas formas de você começar uma sociedade. Você convida alguém para montar um negócio com você investindo dinheiro, ou você não tem dinheiro, mas tem ali o trabalho, tem o conhecimento e você vai para uma sociedade. E foi assim que eu comecei. Então, em 2011, 2012, eu já trabalhava com vendas, a parte comercial, e teve uma oportunidade de assumir um negócio que não estava indo bem na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. E ali a gente fez uma estrutura societária com outras pessoas que a gente realmente nem conhecia. Então, chegamos lá, entendemos a oportunidade, a gente já estava dentro do modelo, enfim, já conseguia, já trabalhava naquilo ali, já conseguia entender o que precisava, qual era o caminho. E nós montamos a primeira sociedade.
E, cara, quando você faz esse movimento, normalmente você não conhece aquelas outras pessoas que estão ali, né? Então, basicamente, está todo mundo em prol do negócio, mas você não conhece os valores. A gente falou em outros podcasts sobre cultura, sobre alinhamento de estilo de vida, societário, mas ali não tem isso. Ali vamos fazer o que precisa ser feito para o negócio dar certo. Eu acredito que a gente teve muita sorte, porque o negócio deu certo. Hoje é um negócio que é perene, mas a gente teve nesse caminho vários percalços, né? Porque as pessoas que começam um negócio, quando você começa essa sociedade, muitas vezes cada um tem um objetivo também final. Então, um sócio pode querer trabalhar, o outro não quer trabalhar, um sócio só quer investir, enfim. E a empresa passa por momentos de dificuldade. E nesse momento de dificuldade, quando o vento, quando a tempestade vem, que você começa a entender qual que é o objetivo de cada sócio. Então, nesse primeiro momento, eu comecei trabalhando, a gente pegou um percentual do negócio pelo trabalho ali no dia a dia, a empresa não estava indo bem, a gente estava ali no dia a dia vendendo, fazendo o negócio acontecer, e aí depois a gente até acabou comprando uma outra parte da sociedade. Mas o que eu acho que hoje é válido, e aí fazendo um paralelo na minha realidade de hoje, é que todos os meus primeiros negócios eu entrei em sociedades que eu não queria ter aquelas pessoas como sócio ou escolher aquelas pessoas como sócio. Eu não escolheria aquelas pessoas. Foi por necessidade mesmo. Foi por necessidade, tá? E depois, a partir do momento que o capital veio junto com os negócios, eu comecei a escolher as minhas sociedades. Eu acho que essa foi a grande diferença entre começar e precisar fazer o que precisa ser feito e depois escolher os sócios que eu quero a longo prazo na minha jornada. E o que você vê assim, de principal diferença no desenrolar, né, de um negócio? Quando você começa... Vamos pegar o exemplo de empresas que deram certo, né? Uhum. Então, quando dá errado, obviamente, né, a gente sabe que vão vir todos os problemas, independente se foi uma escolha por necessidade ou se foi uma escolha, né, proativa mesmo da nossa parte. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, assim, um negócio que você começou com uma sociedade por necessidade e um negócio que você começou uma sociedade por escolha e que deram certo. Quais são as principais diferenças depois que o tempo passa, que as coisas começam a acontecer ali dentro, por detrás daquele negócio? O que você elenca aí? Cara, legal. Bom, eu acho que quando você escolhe os seus sócios, você já faz uma visão, você já tem uma visão a longo prazo. Porque quando você escolhe seus sócios, normalmente você alinha aqueles valores ali com eles. Você já sabe para onde a empresa vai. Você sabe que se houver alguma tempestade, eles vão estar com você nessa jornada. E eu acho que essa é a maior diferença, porque o peso da sociedade, quando você tem uma diferença de conhecimento, ou quando você está indo para um caminho e os sócios estão indo para o outro, o peso da sociedade normalmente fica para um sócio. Então, o sócio que está ali no trabalhando, que está ali buscando esse conhecimento, ele praticamente fica sozinho nessa sociedade. E aí, quando você tem a possibilidade de escolher os seus sócios, você já sabe o objetivo de longo prazo dessas pessoas, né? E aí é sobre ter conversas muito sinceras e conversas honestas com a escolha dessa sociedade. Então, no momento que você escolhe convidar alguém para essa sociedade, é importante que você fale qual que é o seu pensamento e, além do pensamento, também, se der errado, como vocês vão agir. Eu lembro de uma história, Matheusão, que um dos primeiros sócios que eu escolhi, e é um grande amigo, inclusive, eu falei com ele, falei, olha, a gente está fazendo essa sociedade aqui, a ideia é a gente caminhar para esse lugar, mas caso der errado, eu preciso de comprar dentro desse processo. E se isso for muito doloroso para você, é melhor a gente nem começar essa sociedade. Porque aqui é o meu ambiente de trabalho e a gente está construindo um ambiente que seja melhor para nós dois, enfim, que a gente possa ser cada dia mais perene, mas naquele momento que, se isso acontecer, eu vou precisar salvar o negócio. E salvar o negócio quer dizer a gente comprar em 12 vezes e te pagar só depois que o negócio break-var. E foi uma conversa muito dura, mas foi uma conversa muito satisfatória, porque eu acho que tirou dele também um peso e nós alinhamos as expectativas dentro do negócio, sabe? Então, quando você escolhe as pessoas para seguir esse caminho, essa maratona que a gente fala que é empreender. Quando você é escolhido ou quando você entra num negócio com uma participação e você precisa ali naquele momento, né, se submeter a isso, e tá tudo bem também, Matheusão, muitas vezes você não vê o longo prazo.
Você sabe que você está fazendo aquilo ali porque precisa ser feito, você quer dar um passo para chegar no seu objetivo final, mas nem sempre aquilo ali vai perdurar por muitos anos. Então, acho que essa é a grande diferença entre escolher um sócio, ter a possibilidade de escolher e ser escolhido. Legal. Eu queria explorar um pouquinho mais também, lá na nossa jornada, né, no nosso início, quando a gente se propôs, né, quando a gente escolheu um modelo de ser uma aceleradora, né, e uma multiplicadora de empresas, a gente sabia que, inevitavelmente, a gente ia sentar num lugar de ter muitos sócios. Eu lembro que a gente já contou essa história em outro episódio, a gente começou pelos nossos valores, né? Então a gente conversou, trocou o papel, o guardanapo lá e a gente escreveu quais eram os nossos valores principais. E uma das minhas principais preocupações era de conseguir metrificar aquilo, porque eu sabia que a partir daquele momento a gente ia começar a ter que analisar, né? Ter um pipeline, ter um funil ali de gente que a gente ia precisar fazer o match, né, ou não, para poder entrar dentro de jornadas empreendedoras com essas outras pessoas. Como você avalia esse processo de, cara, achei um novo empreendedor, olhei para o negócio dele, me parece, né, fazer uma análise do negócio, o que você considera super importante nesse momento e fala um pouquinho sobre como você vê esse momento de analisar o empreendedor junto com o business dele, junto com a necessidade de um investimento, nesse momento de entrada. Mateusão, a gente errou pra caramba já com isso, né? E assim, isso fez com que a gente aprendesse muito nessa jornada da escolha. Eu acho que a gente é muito obcecado pelo mercado. Eu, pelo menos, sempre fui muito obcecado pelo mercado, pelo negócio. E eu acho que eu negligenciei, no início, eu negligenciei muito a capacidade que um empreendedor ruim tem de estragar um bom negócio num bom mercado, né? Perfeito, perfeito. E assim, a gente não se atenta aos pequenos detalhes do dia a dia. Então, normalmente, quando chega alguém na Ruby para trazer uma ideia, junto com a ideia vem o empreendedor, não vem só a ideia, né? Muitas vezes poderia ser só a ideia, mas vem o empreendedor. E a gente já faz uma análise inicial. Qual que é a maturidade que esse empreendedor tem? Qual que é o conhecimento que ele está carregando na bagagem dele? Então, já nessa análise inicial, você já consegue entender se esse empreendedor ele começou agora, enfim, a gente pode até colocar aqui como júnior, como pleno e como sênior, quais são as premissas que ele tem e os valores que ele carrega junto com a ideia, além das premissas e dos valores da ideia, como ele lidar com as situações. Então, muitas vezes você tem um empreendedor ali que ele, quando chega num momento difícil que ele precisa segurar o rojão, ele não consegue segurar, ele tem dificuldade em lidar com as frustrações, ele tem dificuldade em lidar com as situações diárias. E aí a gente negligencia o empreendedor e dá ênfase e dá foco para a ideia. E todas as vezes que nós erramos foi porque nós não vimos o empreendedor como ali uma parte societária do negócio. E aí, para quem está escutando a gente, é importante lembrar que essa empresa que você captou ali naquele primeiro momento, com certeza ela vai passar por um momento de turbulência. E nesse momento de turbulência, aquilo que você negligenciou no início da jornada, na avaliação da ideia e do empreendedor, vai vir à tona. Então, hoje, depois de 3 anos, aí a gente colocando empreendedores, acelerando negócios, trazendo empreendedores para dentro da Ruby, para mim, eu acho que o mais importante é você entender que a ideia vem com o empreendedor e o empreendedor tem que ter valores. E se esses valores eles não estão alinhados com a gente, não adianta. Por exemplo, o jogo do empreendedorismo, empreender, é um jogo de resiliência. A gente sabe disso. Então, se você vê que já com as pequenas ações, esse empreendedor ele não tem resiliência, como que ele vai chegar lá na frente e vai ter o sucesso, o objetivo almejado? E resiliência, você não precisa esperar 1 ano, 2 anos para ver se aquela pessoa tem. Muitas vezes é uma ação, é uma tarefa, uma tarefa a médio prazo ou algo que ele precisa fazer todos os dias, que ele começa a negligenciar e arrumar desculpas para aquilo. Isso já mostra muito o perfil e o caráter do empreendedor. E eu vou puxar uma pergunta para você em relação a isso, porque dentro dessa jornada nossa a gente passou por muita coisa. Qual que foi o maior erro nosso
que você acha dentro da escolha do empreendedorismo? E olhando para a nossa jornada, o que você acha que a gente pode pegar de aprendizado? Logo no início da Rubi, eu lembro que eu peguei os nossos valores, eu era muito preocupado, eu sempre fui muito preocupado com cultura, e isso tem um pouco a ver com o meu jeito marqueteiro de tentar pegar o propósito e transferir para a marca, né? Então, quando a gente pega aí o Rubi, né, garimpeiros e tudo mais, sempre foi uma preocupação minha desde o início, assim, a Rubi ela nasceu de valores. Esses valores, em um determinado momento, e a gente fez isso muito bem quando a gente definiu que a gente precisava ter uma terceira pessoa, e até o Igão, um abraço pro Igor que não tá aqui hoje com a gente, eu lembro que eu construí uma matriz de avaliação societária, que era uma planilha de Excel, em que a gente fazia ali, né, discorria ali, acho que era 8 a 10 perguntas, e gerava um score, que era um score de match, aproximado para o perfil daquelas pessoas. E eu acho que eu criei uma matriz boa, uma ferramenta excelente, na hora errada. Porque era uma hora que a gente estava começando, que ela não era talvez uma das nossas principais preocupações, mas eu acho que se a gente tivesse colocado essa matriz debaixo do braço, e quando a gente começou a selecionar empresas para poder entrar e acelerar, a gente tivesse usado e aplicado essa matriz com mais rigidez, eu acho que a gente tinha errado menos, porque quando os negócios começaram a chegar, eles começaram a chegar com dados. 1 milhão de faturamento no ano, MRR de tanto, produto bom, marca conhecida, isso, aquilo, mercado que cresce 20% ao ano, E isso tudo é muito sedutor, né? Para você olhar aquilo e entender que aquilo é uma oportunidade. E aí a gente colocou muito foco nisso, colocou pouco foco em fazer a avaliação da matriz societária, né? Para entender se aquelas pessoas estavam dentro do nosso perfil ali, né? De pessoas para poder passar por aquilo. E acho que a gente negligenciar isso para mim, foi o principal aprendizado, assim, cara, depois de errar, acho que umas 4 ou 5 vezes, e aí, obviamente, né, acho que é importante comentar aqui, desculpa, todos os nossos, o que a gente chama de erros, na verdade, são não matches com a nossa cultura. E não quer dizer que o cara é ruim, que o cara é bom, né, que o cara é, né, pior por aquilo. É só que, em algum momento, a gente deveria ter observado que o nosso jeito de ver o mercado, de analisar e fazer negócios, ele é um jeito muito proprietário, muito único que a gente tem. E não observar isso, de fato, é um problema. A gente acredita muito em alguns conceitos, né, como skin the game, então o cara tem que ter a pele em jogo. A gente acredita muito em vários aspectos importantes, então acho que a gente errou muito em negligenciar isso durante essa jornada. Eu citaria aí facilmente 4 situações claras que a gente teve, né? Durante o desenrolar dos negócios, à medida que as situações difíceis iam chegando, a gente acabava caindo em conflitos. Então, situações que geralmente para nós é muito simples falar sobre. Cara, precisa fazer. Está ali, precisa ser feito. Então, o que precisa fazer? Precisa tocar um bumbo de vendas todo dia. Beleza, me dá aqui, eu vou lá e toco. Precisa fazer algo que eu não sei, tá? Vou lá, vou aprender. Precisa diminuir o meu próprio Prolabore. Beleza, vou diminuir. Então, todas essas situações que a gente sabe que a gente já passou por elas, mas que representam os nossos valores, a forma como a gente faz, e as pessoas não necessariamente estão alinhadas com isso. Legal. Mateusão, eu vou deixar uma dica para quem está escutando a gente, que é sobre analisar antes de tomar a decisão. E eu vejo que a gente também errou muito nisso. Porque quando o negócio chega, né, e você bem falou aí, a gente fica fascinado, a gente olha os números e fala, poxa, isso aqui é uma ideia legal, tem tá brilhando, né, no garimpo, na lama. Tá brilhando no garimpo, tem muito potencial. E nós temos a característica de começar a fazer o negócio, né? Então nós somos fazedores, é o skin the game, entender os números. Quando a gente vê, a gente já está dentro do negócio da pessoa, muitas vezes já colocando as nossas ideias em práticas. E você analisar, ter um tempo para analisar o perfil e analisar o negócio é essencial para uma boa jornada.
Então, gastar um tempo mesmo, entender, Parar a bola. conversar, ter conversas essenciais e importantes com o outro lado societário, né? E se isso acontecer, como a gente vai lidar? E nesse caso, como que seria a sua conduta? Isso já pode trazer para você alguns sinais muito importantes dentro da operação, né? Então, isso foi um aprendizado grande nosso da Rubi. E aí, Matheusão, eu vejo nessa jornada nossa aqui muita gente escolhendo sócio por afinidade. Então, poxa, esse cara é bacana, esse cara é meu amigo de atividade física, de balada, de rolê. Cara, o que você tem a dizer sobre isso e como que você escolheu o seu sócio? É interessante isso. Quando eu comecei a pensar em empreender, né, muito influenciado, né, por algumas pessoas, inclusive por você, eu lembro que eu mapeei 5 empreendedores. A minha jornada foi assim, né? Eu mapeei 5 empreendedores que eram amigos meus e eu construí uma apresentação mesmo, uma apresentação de PowerPoint, onde eu contava um pouquinho da minha trajetória profissional até ali, dentro do mundo corporativo e tal, o que eu tinha de objetivo de carreira que eu já tinha alcançado. Contava que eu estava pensando em trilhar um novo caminho, que era um caminho diferente, que era sair do corporativo e tal, e empreender. E aí, no final, eu fazia 5 perguntas. Não sei se você vai lembrar dessa apresentação. Que aí eu perguntava assim, você se arriscaria a adquirir... Lembro, foi no café da Nestlé que nós tivemos essa conversa. Você se arriscaria a adquirir uma dívida no meu lugar para poder começar um negócio? Tipo, pegar um empréstimo para começar? Você... enxerga alguma oportunidade de mercado que teria fit com essa trajetória que eu acabei de te apresentar? E aí, entre todas as perguntas, e a última pergunta era, faria algum negócio comigo? E eu fiz essa pergunta para 5 empreendedores que já eram pessoas que estavam há muitos anos empreendendo, do meu meio. E aí, entre diversos insights que eu aprendi ali dessas respostas, de todas essas perguntas que eles falavam, a única unanimidade de todas elas, para mim, foi tipo, cara, eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero estar junto, eu toparia ser seu sócio. E aquilo deu para mim uma confiança muito grande. Poxa, essas pessoas já são empresárias, elas já estão na jornada, elas já estão fazendo, elas veem em mim um potencial empreendedor. Então isso me encheu de confiança para poder fazer. E aí no meio do caminho eu comecei a pontuar e analisar muito essa coisa, esses valores de vida mesmo, de tipo, cara, quem vai me ajudar a pular, né, da vida corporativa para a vida empreendedora, porque para mim era um risco. Então eu era um cara que estava no mercado corporativo ganhando muito bem, mas eu não tinha, né, grandes fortunas de capital para poder investir. Então, cara, o que eu vou fazer? Como que eu vou construir essa jornada diminuindo o meu risco, usando o meu conhecimento? Então eu comecei a ter conversas intencionais com pessoas, uma delas com você, mostrando esse meu caminho, esse meu interesse, para poder chegar lá. E eu sabia que, apesar de ter uma amizade muito grande, que você era um cara que tinha um olhar, né, profissional muito grande. Eu acho que isso é muito importante, assim. Cara, amigos, né, negócios à parte. É muito bom beber uma cerveja com você, mas é melhor ainda ser seu sócio. Então, acho que as pessoas têm que conversar e saber separar essas coisas. E entender que a jornada também ela é muito dura. Então, eu acho que é legal dar esse exemplo. A gente é amigo desde, dos 10 anos de idade. A gente mora a 1 quilômetro um do outro, mais ou menos. E a gente se vê pouco, a gente se fala muito, porque a gente tem os nossos rituais, mas a gente se vê pouco. E hoje a gente fala 90% sobre empresa e 10% sobre a vida pessoal e amizade. Né? São poucos os momentos que a gente tem ali de descontração, de falar sobre amizade, as nossas histórias e tal. Então as pessoas, elas têm que pensar muito bem sobre isso e saber que cada lugar vai ter sua caixinha. E essa caixinha, ela é importante que ela seja cultivada, né, fomentada. É como o meu irmão, ele é sócio da esposa. E eu sempre falo que eu admiro muito ele. Eu falo, caramba, cara, como você é sócio da sua esposa? Como é que é? Eu pergunto. E ele sabe, ela também. Eles cultivam muito a caixinha do casamento e a caixinha da sociedade, entendeu? Então eles têm lá as funções, né? Cara, você é responsável por essa área aqui.
essa é a sua responsabilidade. Se tá dando ruim aqui, vai lá e resolve. E ela é responsável por aquilo. Então, não misturar as coisas e ter essa maturidade, eu acho que é fundamental para não cair num lugar de perder a sociedade, ou perder a amizade, ou perder os dois, entendeu? Eu acho que é o grande risco de quando você faz negócio com uma pessoa com quem você já tem uma amizade grande. Legal, e é importante também o empreendedor iniciante, ele entender que ele precisa encontrar alguém que seja complementar a ele, né, Matheus? Então, a gente vê muito acontecendo que a pessoa, ela tem um grande amigo, que parece, normalmente as pessoas que andam juntos se parecem, e ela fala, putz, como seria legal a gente montar uma sociedade, vou montar uma sociedade com o Matheus. Mas, o Matheus é parecido comigo em tudo? Porque se ele for parecido comigo em tudo, isso vai ser um problema dentro da estrutura organizacional, né? Aí você precisa de quê? Pessoas complementares. Então, se eu sou uma pessoa mais focada em gestão, indicadores, eu tenho que trazer alguém que também tenha uma visão mais comercial, que tenha uma visão mais de marketing para o meu negócio. Isso faz com que você consiga complementar toda a esfera da roda, porque uma roda, para ela girar, ela precisa ser um círculo, né? Se ela for um quadrado, um triângulo, ela não vai rodar. Então, é muito importante que esse empreendedor, ele tenha essa visão 360 na escolha da sociedade também. Perfeito. Eu acho que essa clareza eu nem tinha tanto, sabe, no início. Eu acho que foi um pouco de sorte mesmo. Eu era muito, quando eu olho para trás, hoje eu vejo quanto eu ainda era inexperiente mesmo no empreendedorismo para poder fazer essa leitura. Então hoje para mim é comum estar falando sobre isso aqui, mas lá atrás, quando a gente se juntou, eu não tinha tão claro quais eram as nossas diferenças de soft skills, de hard skills, quais eram as nossas... E felizmente, quanto mais o tempo foi passando, a gente foi entendendo que a gente tinha complementaridades, a gente conseguia se ajudar. E por mais que a gente tenha uma veia um pouco mais comercial, né, a gente tem vieses diferentes, você mais de vendas, eu mais de marketing, você mais de empreendedorismo, eu um pouco mais, né, com uma capacidade mais corporativa. Então, a gente foi entendendo que essas visões se complementavam e eram importantes. E eu acho que tem um ponto super importante aqui que cara... A gente falou num podcast do antifragilidade, sobre vulnerabilidade, né? Mas acho que tem um ponto importante aqui, que as pessoas às vezes querem parecer fortes para os seus sócios, quando na verdade a relação com o sócio ela deveria mostrar toda essa fragilidade. Tipo, cara, eu sou ruim nisso. Qual você acha que deveria ser a minha decisão nisso? Eu lembro que no início eu tinha muita dificuldade de entender tempos e movimentos de alocação de recurso. Cara, qual que é a hora de eu dar o play nisso aqui? Qual que é a hora? Tá na hora de eu trazer uma pessoa? Essa pessoa aqui que vai custar caro? Tá na hora de eu dar o play aqui, contratar a equipe de vendas? Tá na hora de eu dar o play aqui no marketing? Qual que é a hora? Porque quando eu tava no mundo corporativo era assim, desenhei um plano, apresentei para a diretoria aprovou, já tem um cronograma. Já tem um cronograma, dar o play. Então chegou janeiro é o mês da campanha do verão. Play, campanha do verão, gastei 1 milhão. Então eu sabia que para mim era muito natural saber que aquela era a hora de dar o play. E como empreendedor, a hora de dar o play é a minha hora. Mas se a campanha de verão tá prevista, mas se eu tô vendo que tá acontecendo alguma coisa ali, eu falei, opa, tá chegando uma onda ali que é uma onda ruim. Acho que eu vou segurar isso aqui, eu vou ficar olhando ali e aqui. Então o empresário ter essa visão multidisciplinar, olhar para tudo... Isso era um gap meu que eu precisava muito da ajuda dos meus sócios para poder me ajudar. Então, essa complementaridade ela é fundamental, porque a partir do momento que você juntou, abraçou a pessoa, né, assinou um contrato, e aí eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, não vai ter mais volta, né? Então, você casou com aquela pessoa, agora você tem que ir até o final. E a pergunta que eu queria te fazer é sobre acordo de acionistas, né? A gente começou no modelo raiz, né? Sem necessariamente ter um acordo de acionistas, mas a gente já tem acordos de acionistas em empresas, né? Agora, qual que você vê que é a importância do acordo de acionistas e qual que é a hora certa de constituir um acordo de acionistas? Cara, para mim a constituição tem que ser no dia 1 do negócio. É muito importante para quem está entrando no negócio e para quem já está no negócio, que as regras fiquem claras na mesa. Porque, senão, acaba criando um monstro dentro da operação. A partir do momento que você não estabelece as regras, a pessoa pode pensar o que ela quiser.
Então, poxa, será que vai acontecer? Será que isso vai para esse caminho? Ou tudo vai mudar no meio do caminho? Né? Então, o acordo de acionista, e a gente aprendeu isso, né, a duras penas, o quão importante é você já estabelecer nesse primeiro momento. Tá? Qual que foi a outra pergunta que você fez? Qual que é a hora certa de ter o acordo de acionistas? Você falou que é do início, e a importância do acordo de acionistas no desenrolar do negócio. Tá. Nem todo acordo de acionista se concretiza, né? Porque dos dois lados existe uma peça chamada pessoas. E muitas vezes o que foi construído inicialmente não vai chegar lá no final daquela forma. A gente sabe, Matheusão, que o empreendedorismo ele não é uma linha reta. Então, o tempo inteiro você precisa fazer ajustes. E se as partes não forem flexíveis, pensando a médio e longo prazo, alguém vai ficar no meio do caminho. E a gente já viu isso acontecendo. Então, para que esse acordo de acionista ele concretize no final, as pessoas precisam ir no mesmo fluxo e chegar nesse objetivo final. Agora, o que é importante aqui nesse acordo de acionista, quando a gente fala de cliff investing, enfim, outras formas de acordo? É você deixar bem estabelecido, primeiro, as regras. Segundo, essa pessoa saber que também essa jornada não é a médio prazo. A gente vê muito ainda as pessoas querendo empreender para ficar bem daqui a 6 meses, para ficar bem daqui a 1 ano. E aí, muitas vezes, elas fazem cálculo de 8 meses para... Eu conto ou você conta? Pois é, justamente isso. Hoje, você brequivar um negócio, se tudo der certo, é 1 ano e meio, 2 anos. Dependendo do modelo de negócio, até mais, né? E você fazer com que aquilo ali se torne um sustento e um crescimento, cara, são 4, 5, 6 anos trabalhando dentro de um projeto. Mas muitas vezes isso não está alinhado com quem está entrando nessa operação. E aí gera uma coisa que se chama frustração. E a frustração, ela com certeza é um dos maiores vilões que a gente tem dentro de uma estrutura empresarial. Por quê? Porque a pessoa cria uma expectativa, ela constrói a visão dela dentro da expectativa criada, e quando ela entende que aquilo ali não vai acontecer, ela acha que o problema está no outro. Então, ela acaba se desmotivando, ela acaba arrumando uma desculpa para que ela saia daquele jogo e vá para outro jogo. E o acordo de acionistas, ele te protege nesse processo, né? Então, ele protege que as regras foram essas e que no decorrer do caminho, se você ou outra pessoa que for esse novo entrante desistir, o processo vai continuar. Então, para mim, é muito importante que desde o dia 1, eu acredito que desde o dia 1, esse acordo já esteja estabelecido. Não deixe uma pessoa entrar na sua empresa sem um acordo de acionista ou sem um documento que garanta todos os processos e todos os objetivos que você quer para ela e para a empresa no todo. Legal. Tem uma outra pergunta que eu queria te fazer, que é o seguinte. Você deve ter sócio que já é seu sócio há mais de 15, 20 anos, eu imagino, né? Cara, sei lá, eu não consigo nem imaginar como vai ser minha vida daqui a 15, 20 anos, sabe? Sei lá, mas talvez pai, casado, né? Então, como realinhar as expectativas e a visão de futuro depois de tempos em tempos, né? Se você tem um hábito que você usa de fazer esse realinhamento, ou se realmente depois de X tempo você acha que é super comum acontecer uma dissolução, uma aquisição, né? Um comprar o outro, de acordo com os objetivos de vida, como você vê esses realinhamentos entre sócios sendo feitos no médio e longo prazo? Matheusão, eu entendo a dissolução societária como uma coisa natural da vida. Eu acho que se você não está no processo, na energia para que a empresa cresça, tem algo errado ali dentro dessa estrutura societária. Então, vou te dar um exemplo aqui nosso da Rubi. Imagina que a gente começou aqui o podcast está cada dia mais sendo ouvido, a empresa cada dia crescendo mais, e um dos sócios simplesmente quer parar. A empresa, ela vai continuar. O CNPJ, ele vai continuar crescendo. E aí, esse sócio já não está mais alinhado com aquilo que foi combinado lá atrás. Então, essa dissolução societária, as pessoas elas olham como um grande vilão, mas eu não acho que é um grande vilão. Eu acho que, na verdade, é uma reestruturação da empresa. Então, é como se você estivesse limpando mesmo a empresa para que ela perdure, que o processo continue crescendo. Então, para mim, a sociedade é o seguinte: os CPFs precisam evoluir junto com o CNPJ. Os CPFs eles são maiores que os CNPJs. E se eles não evoluírem, eles não fazem com que o CNPJ cresça. Então, se você tem um sócio
que ali há 10 anos, há 20 anos atrás, vocês começaram uma sociedade. Só que você buscou conhecimento. Você está cada dia trazendo mais projetos para dentro da empresa. Você é uma pessoa propositiva que vem construindo e crescendo com o time e o seu sócio ficou estagnado. Ele não buscou conhecimento, ele é um sócio que não está presente na operação, não tá presente na parte estratégica, a empresa está crescendo, mas ele ficou de stand-by. Como continuar essa sociedade? Então eu vejo a dissolução como uma coisa normal. A gente, durante a vida, nós temos prioridades. Igual você disse, a gente quer casar, quer ter filhos, quer construir uma família. E muitas vezes as prioridades pessoais, elas podem vir sim na frente das prioridades profissionais. Se isso acontecer, aonde que fica essa estrutura societária dentro desse contexto todo? Né? Obviamente, e aí eu vejo isso muito dos empreendedores de sucesso, que eles têm picos dentro da empresa com prioridades societárias, mas também tem picos na vida pessoal, tentando trazer um equilíbrio para essa organização. Mas quando o sócio fica para trás, quando o conhecimento é deixado de lado, eu acho que a dissolução societária é o melhor caminho. E não é que deu errado. Pensa que você pegou uma empresa que não valia nada, vocês construíram uma empresa durante 10 anos, e aí aquela empresa, o equity, é outro naquele momento. Então, indenizar o sócio e fazer com que ele também siga a vida e que a empresa siga a vida, talvez seja o melhor caminho dentro da estrutura societária. E isso faz com que as pessoas evoluam e tenham que ter conversas mais difíceis. Não é uma conversa fácil, não é uma conversa simples entre os sócios, mas é necessária. Porque se não houver essa conversa, sempre vai ter uma parte que vai pesar mais. Então, para mim, eu trato de uma forma muito tranquila. Tá? Eu já fui comprado em alguns negócios, já fui vendido, já comprei em outros negócios também, já vendi e já comprei. E eu vejo que isso é uma estrutura natural de uma organização. Legal. Estou explorando bastante porque você tem mais experiência que eu nessa situação, então eu gosto de fazer umas perguntas. Eu vou fazer mais uma pergunta. A gente falou de acordo de acionistas. O acordo de acionistas, ele existe para regular ali, né, para poder garantir ali o fio do bigode, que é uma legalização ali daquela situação societária. Mas, como você mesmo falou, as coisas não necessariamente vão seguir aquela linha planejada, as coisas vão sair desse caminho. Quando as coisas saem do caminho, qual que é a hora certa de onde mora o bom senso e onde mora o acionamento de um contrato, de um instrumento jurídico como o acordo societário? Então, o acordo de acionistas, ele é a última, o apagar das luzes, é o último recurso quando você não está conseguindo mais resolver a situação, ou joga com ele debaixo do braço? Como que você vê esse embate entre bom senso e uma boa conversa madura para resolver a situação e um acordo de acionistas na mesa? Cara, para mim isso é o caixa da empresa que vai dizer. Então, dependendo do momento que a empresa está, se ela está num processo inicial, se ela está no momento inicial, muitas vezes não tem como você usar o bom senso. Porque ou você toma a decisão ou a empresa vai morrer. Né? Agora, se você já tem uma empresa mais madura e que já gera caixa, já gera valores e dividendos e que dá para ter uma conversa com mais calma, eu acho que o bom senso deve prevalecer, tá? Mas eu te responderia essa pergunta com caixa da empresa. E não só caixa da empresa, mas o momento também que a empresa está, né? Às vezes a empresa tem caixa, mas o mercado Tá retraindo. Tá retraindo, tá desenhando novos concorrentes, tá chegando novas ameaças no mercado e que precisa ser tomada uma decisão. E aí, quando você tem um problema societário, precisa ser resolvido rápido. Porque senão a empresa vai por água abaixo. Então, é o feeling, tem um pouco do feeling, do sentimento ali do momento que você está vivendo, mas eu sempre coloco como decisão caixa e o momento que a gente está vivendo dentro da empresa. Matheusão, quero te fazer uma pergunta, cara. Você falou sobre essas 5 pessoas que você teve ali, a gente já está chegando no final do podcast. Eu lembro muito dessa conversa que a gente teve lá na Nestlé, né? E você teve oportunidades de montar outros negócios com outras pessoas, enfim, pessoas que você admira muito. E essas pessoas, elas são suas mentoras na vida, né? Não só na vida profissional, mas também muitas vezes na vida pessoal. O que foi que fez você tomar essa decisão
de construir a Rubi, o que a gente está fazendo aqui, e ser o primeiro projeto seu dentro dessa vida empresarial? Impacto e cultura. Isso é muito legal, porque, cara, assim, eu tive oportunidades de empreender em situações até mais confortáveis, sabe? De ter mais tranquilidade financeira, de correr menos risco, de talvez me expor menos, né? Jogar na minha zona de conforto, me expor menos a novos aprendizados. Mas eu não acho que essas oportunidades iam me fazer construir o impacto que a gente gera hoje e nem que eu ia conseguir construir uma cultura tão forte como a que a gente tem construído dentro da Rubi. Porque é a junção de algo muito ilógico, muito único. Então é um modelo improvável com pessoas muito únicas, juntas, convivendo em harmonia. Essa é uma combinação muito improvável. É tipo a odd lá do jogo do Tigrinho lá, falando que o Sampaio Correia vai ganhar do Flamengo. Não vai ganhar, entendeu? Então é muito improvável, mas o fato de ser tão improvável que aconteça é que faz com que realmente o desafio me deixe com frio na barriga. E eu sou um cara muito movido por desafios, que já falei isso aqui também outras vezes, então para mim o que pesou foi isso na sociedade. Obviamente, né, o que está por detrás da conversa societária que a gente teve, né, todos os alinhamentos, né, todas as conversas de fluxo de caixa, de finanças, de tudo que ia acontecer dali para frente, de investimentos e tal, aquilo era muito importante também, para poder dar uma clareza até do cenário para frente, mas aquilo não era a prioridade. A prioridade era saber que ia acontecer algo com muito impacto, com muita liberdade, muito diferente do convencional e com uma cultura muito forte. Legal, legal. Bom, estamos chegando no final. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Enquanto eu faço a minha conclusão aqui, vai pensando na conclusão da nossa conversa de hoje e a palavra final que você quer deixar para o nosso ouvinte, tá? Tá. Eu só queria falar o seguinte, nós falamos aqui 45, 50 minutos sobre sociedade sem o nosso querido amigo e sócio Igor. Então, queria mandar um beijo para ele aí, um grande abraço, dizer que nós estamos com saudades. E outra coisa, você que está nos ouvindo, ative o sininho, mande esse podcast para os amigos ou para o futuro sócio. Manda para o sócio que você está conversando aí, que vai fazer uma sociedade. Se o cara quer ser seu sócio um dia, manda para ele poder ouvir essa conversa. Perfeito. E a minha conclusão é a seguinte, você pode até escolher o sócio errado. Permanecer com a sociedade errada é um defeito seu, é um erro seu que você está cometendo. Outra coisa, no momento que você vai escolher o seu sócio, lembre-se que ele vai se tornar parte do seu dia a dia. Sociedade é aproximar o sócio, aproximar as pessoas. Então, saiba escolher utilizando a análise de hard skills, soft skills, para que essa sociedade seja perene. Então essa é a minha conclusão, Matheusão. Fala a sua aí pra gente finalizar o podcast de hoje. Eu sou mais romântico que você um pouco, né? Acho que a minha conclusão é assim, cara, se você colocar o seu coração no que você tá fazendo e se você não olhar pro lado do outro, você olhar se você não ficar preocupado com o lado do outro, com o que o outro tem que fazer, se você fizer a sua parte, numa sociedade fracassada nesse modelo, cara, você vai sair de alma limpa, você vai sair de consciência tranquila. Então é assim, eu vou fazer o meu melhor. Eu não tô preocupado com o que meu sócio tá entregando agora. Se em algum momento eu entender que ele não tá fazendo, ou que ele deveria estar fazendo, e que não tá andando, né? Eu tenho a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor. Se eu fiz o meu melhor, independente do caminho futuro que isso vai acontecer e que seja, né, o sucesso ou não, eu vou sair daqui com uma consciência tranquila. Agora, se eu não fiz o meu melhor e acontecer um movimento de dissolução societária ou de no futuro não dar certo, eu vou sair disso aqui com um peso na minha consciência. Eu vou saber que eu não fiz a minha parte. Então, eu entrei para jogar o jogo e eu não fui bem nesse jogo. Então é assim, o meu time pode perder, mas eu quero estar jogando bem. Então, acho que esse é o grande segredo para você conseguir ter valor e gerar valor para o seu sócio. Para que o seu sócio olhe para você todos os dias e fale, caramba, velho, esse cara é um cara que me dá orgulho
de trabalhar com ele. E eu acho que é isso que eu tento fazer todos os dias, acordar, ir lá e dar o meu melhor para que, cara, as coisas fluam e aconteçam, e que eu seja inspiração para outras pessoas que queiram ser meus sócios, e a vida siga assim. Você tá com muito mais coração que eu, Matheusão. Pessoal, vocês que ouviram a gente até agora, muito obrigado. Foi um prazer, mais um podcast. Matheusão, muito obrigado pela presença, pelo papo. E voltamos no próximo episódio. Um grande abraço. Um abraço, galera. Valeu!